Para que a gente continue sendo edificado, abençoado, eu queria que você percebesse primeiro que Deus proporciona, desde a criação, vivermos experiências ao seu lado. Se você olhar para o Antigo Testamento, jornadas foram vivenciadas no deserto. Por exemplo, Moisés conduzindo o povo na saída do Egito. Pelo menos 40 anos eles enfrentaram ali, passando pelo deserto, para que eles fossem livres completamente. Nós vemos jornadas de chegar até a terra prometida. Nós vemos homens e mulheres que tiveram experiências com Deus. Já ouvimos sobre Daniel, que decidiu não se contaminar e ter a dependência da sua história, da sua vida em Deus. E hoje nós vamos olhar a exemplo de jejum, do jejum de Jesus, nos 40 dias que ele enfrenta no deserto. Mas antes de ler o texto, eu queria que você imaginasse você entrando numa galeria de arte. E quando você olhasse para cada quadro, cada expressão, você pudesse perceber emoções, você pudesse, diante das cores, sentir aquilo que o pintor gostaria de expressar através da sua arte. A história que ele quer contar. Você que gosta de arte, talvez já consegue perceber quem pintou aquele quadro apenas pelo estilo. Mas agora eu queria que você olhasse para a sua vida como se fosse uma obra de arte. Como ela revela as suas cores, os seus tons, como a sua vida tem sido expressa àqueles que estão à sua volta. Como as pessoas estão percebendo quem você é. Se os quadros dizem quem o pintor é, quem você está expressando com a sua vida, porque você é uma obra de arte. Com quem você tem se parecido? Na criação, Deus vai dizer que nos criou sua imagem e semelhança. Na obra de arte que Deus começou, a assinatura é do próprio Deus. Mas a minha pergunta para você, então, é: a sua vida tem expressado o autor, o pintor? É Jesus que tem identificado a sua obra de arte? É Jesus que é visto através da minha e da sua vida? É Jesus que revela a sua identidade? Mateus 4, a partir do verso 1, diz assim: Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por quem ele foi tentado? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse: Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, jogue-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Assim o diabo o deixou. Imediatamente os anjos vieram
e o serviram. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, fala conosco. Nós precisamos da Tua palavra. E que o Senhor edifique o nosso coração. Que o Senhor fale a nossa alma. E que nós possamos hoje caminhar na trilha da identidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero falar hoje sobre a trilha da identidade. Domingo passado, o pastor Marcos falou da trilha na oração. Quando eu e você somos motivados a orar. Mas eu quero que a sua vida, essa obra de arte, seja intensamente vivida a partir daquilo que você entende, quem você é. Porque a pergunta que nós precisamos responder, mais importante nesse mundo, não é quem os outros são, o que esse mundo significa, mas quem você é. É interessante que isso é tão importante e emblemático, porque lá em Gênesis, no lugar perfeito, no jardim de Deus, o diabo derrotou Adão e Eva, no melhor lugar. No lugar mais favorável, o diabo enganou aqueles dois que estavam cuidados por Deus, alimentados por Deus, protegidos por Deus. E aqui em Mateus 4, Jesus derrota o diabo no lugar mais difícil, no deserto. Quando ele não tinha comida. Quando ele estava privado de tantas coisas que Adão e Eva não estavam. É ali, nesse cenário difícil, que Jesus mostra que nós podemos, no deserto, vencer o diabo. E o roteiro aqui, desse texto, ele é muito simples. Jesus fortalece quem ele é. Ele sabe a sua identidade. Ele sabe quem ele é no Pai. Mas é interessante que o tentador cita as Escrituras. O tentador usa a Bíblia para provar, para colocar Jesus em situações que ele pudesse abrir mão de quem ele era. Mas Jesus rejeita as propostas que o diabo faz. E ele vence com a palavra. É esse o ciclo de cada tentação pela qual Jesus passa. De transformar pedras em pães, de se jogar do pináculo, de adorar e de esperar que Deus fizesse algo que ele poderia em algum momento duvidar. E é nesse contexto, nesse enredo, é que esse quadro é pintado, revelando a identidade de quem Jesus é. Eu sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou. Quando o capítulo 3 está iniciando o ministério de Jesus, se você olhar uma página atrás da sua Bíblia, você vai perceber que ele é batizado. E ele ouve e sente essa confirmação vinda do céu, quando uma voz diz: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E é com essa convicção que Jesus é levado para ser tentado por quem? Pelo diabo. Mas quem o levou? O texto diz: o Espírito Santo o levou para ser tentado. Karl Barth vai dizer, um teólogo importante, que o falso profeta é o pastor que agrada a todo mundo. O falso profeta é aquele que diz que tudo é certo. O falso profeta é aquele que negocia a verdade. O falso profeta bajula as pessoas para que elas se sintam agradadas e confortáveis da forma que elas acham que devem ser.
Mas nós percebemos que no trilho da identidade, nós precisamos perceber quem nós somos. E viver períodos, experiências de jejum, de oração, buscando a palavra de Deus, é a melhor maneira de você olhar para as Escrituras como um espelho. Porque a Bíblia diz quem eu sou. Quando eu sou confrontado pela verdade, eu preciso não mudar a verdade, mas mudar a minha vida. Eu não preciso rasgar as Escrituras, mas eu preciso rasgar o meu coração. Eu preciso moldar o meu caráter. Eu preciso ser transformado por essa palavra dia após dia. Mas sabe qual que é o problema? Nós não sabemos, nós não buscamos em Deus a nossa identidade. Nós buscamos na aprovação dos outros. Nós esperamos aprovação no trabalho, em casa, nesse mundo. Nós esperamos ser validados, chancelados pelo nosso comportamento por pessoas que nem sempre revelam a identidade de Cristo na nossa vida. Quantos de nós esperamos que os outros validem o nosso comportamento? E nós precisamos perceber que Deus revela a sua identidade. Se a sua identidade não estiver firmada em Cristo, qualquer coisa te desviará do caminho. E na provação, na tentação, você vai abrir mão de quem você é. 1 Coríntios 10:13 diz: não vos sobreveio a vós tentação que não fosse comum a homens. E Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Tem uma frase que tem acompanhado essa trilha, essa jornada no meu coração. Porque o jejum e a oração não nos livra de passarmos por tentação. Você poderia dizer assim: eu estou na igreja, eu leio a Bíblia, eu jejuo. Mas Jesus estava 40 dias jejuando. Jesus estava em consagração, orando. E ele é livre de ser tentado? Porque ele estava orando, porque ele estava jejuando. Por isso, o jejum e a oração não nos livra. Ser cristão não nos livra de sermos tentados, mas nos prepara para enfrentarmos qualquer tentação. E a palavra diz que qualquer tentação que venha é comum aos homens, mas Deus lhes dará condições de resistir, de suportar, de vencer, porque Jesus venceu no pior lugar, no momento mais difícil, no momento onde ele não tinha nada desse mundo que pudesse ele se colocar firmado. Quantos de nós, nas provações, nas tentações, permitimos que a nossa identidade seja anulada em Cristo Jesus? E a gente começa a ser outras coisas. A gente começa a negociar por causa das nossas necessidades. Se é por causa de pão, eu abro mão daquilo que eu acredito em Deus. Se é por causa de receber algo imediato, eu negocio aquilo que eu creio. Eu abro mão de quem eu sou. E tem quadros que estão borrados, pessoas que estão descaracterizadas, porque elas não sabem mais quem elas são. Porque pelas necessidades, pelas circunstâncias da vida, elas vão mudando, elas vão se conformando, elas vão se amoldando, como Romanos diz, conforme esse mundo. Mas Jesus, Ele nos convida a lembrarmos quem somos. E quando eu sei quem eu sou, eu sei
quem me sustenta. Eu sei quem controla a minha vida. No trilho da identidade, eu estou protegido por Deus. Quando eu sei quem eu sou, eu não tenho dúvida do que Deus é capaz de fazer na minha vida. Por isso, podem te oferecer o que for, no momento da sua maior necessidade, do seu maior desejo. Se você sabe quem você é, você poderá vencer qualquer tentação. Amém? Você sabe quem você é em Deus? Você sabe quem Jesus nos afirma que nós somos? Você é filho de Deus, meu irmão. É isso que me identifica. Você tem a assinatura de Deus na tua vida. Você é imagem do Senhor. Ele te criou para viver nesse mundo conforme um filho dele. Por isso, eu queria trazer algumas verdades para a nossa vida. Porque Jesus, diante dessa provação, dessa tentação, Ele nos ensina algumas lições importantes que eu quero que você coloque em prática. Acabou ficando quase aqui um trava-línguas, mas eu queria que você acompanhasse comigo em primeiro lugar. Pode pôr aqui. Quando você sabe quem você é em Deus, não questiona a sua provisão, mesmo diante das suas necessidades. Vamos dizer isso juntos? Quando você sabe quem você é em Deus, não questiona a sua provisão, mesmo diante das necessidades. Transforma a pedra em pães. Você está com fome? Você está precisando. Você merece. Você é digno disso. Quantas vezes nós tentamos nos convencer diante das tentações que a gente precisa daquilo naquela hora. E a palavra vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Interessante que o diabo usa a palavra, transforma pedras em pães, porque ele vai te dar o pão. Mas Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Quem tem sido a fonte da tua vida? Quem você tem recorrido nas horas de angústia, de dor, de necessidade? Muita gente se dobra à necessidade porque se nega a se dobrar diante de Deus. Quantos estamos nos dobrando diante de homens? Quantos estamos clamando pelas migalhas, enquanto nós temos aquele que supre todas as nossas necessidades? Jesus não cai nessa conversa, porque ele sabia quem ele era. No enredo da identidade, no trilho da identidade, Jesus, ele ouve na provação: se és filho de Deus, ele fala: eu sei que eu sou, eu sei quem eu sou. A minha preocupação é quando nós somos tentados e não sabemos quem somos. Eu não sei quem eu sou. Eu preciso disso. Deus vai me entender. Tem um meme novo aí, né? Que uma pessoa está separando, vou usar até o exemplo aqui que o Renato falou, do dízimo. E chega alguém dizendo: olha, você não vai faltar esse dinheiro para você. Cuida das suas coisas primeiro, depois você dá o que sobrar. E o cara começou a se sentir convencido. No final ele falou: desculpa, como é que é o seu nome? Ele termina dizendo assim: Satanás. Satanás. Quantas vezes nós estamos dando ouvido a Satanás? Quantas vezes as vozes que estão provando a nossa identidade têm sido o nosso inimigo? E nós estamos caindo. Cuidado, cuidado com esses caminhos que parecem ser fáceis, parecem ser rápidos. Transforma aí. Você vai comer rapidinho. Quantas pessoas estão negociando na sua vida profissional para chegar mais rápido, para ter sucesso mais rápido, para conseguir, e abre mão de princípios e valores, é desonesto. Sabe o que você está dizendo quando você é desonesto? Que você não confia em Deus, que você não sabe quem você é em Deus.
Em segundo lugar, o que a gente aprende com Jesus nesse trilho da identidade? Em segundo lugar, quando você sabe quem você é em Deus, não coloque em dúvida a sua proteção e cuidado, tentando se garantir com a arrogância da religião. Qual que é a segunda tentação aqui? Se joga. Não é isso? Se és filho de Deus, pede que os anjos te segurem. Se lance aí do pináculo. E você não ouviu? Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Quantas vezes nós somos tentados a duvidar, colocar em xeque que Deus protege você e a sua família, que Deus tem cuidado de você. Nós ouvimos aqui o Pepe orando no começo, quantos livramentos, né, Rafael e Camila, na viagem, quantos livramentos, como Deus é gracioso em olhar para você, e de fato Ele sabe tudo quanto eu e você precisamos. Mas às vezes a gente é tentado na arrogância da religião. Vai lá, coloca Deus no canto da parede, diz que Ele vai ter que fazer, que Ele é obrigado a te dar. Diga para Ele o que Ele precisa para obedecer, porque a gente se coloca no lugar de Senhor e Deus do nosso servo. Porque a arrogância da religião nos faz nos colocar num lugar de direito e o nosso Deus se torna até um subalterno, aonde nós dizemos o que Ele deve fazer, como Ele deve fazer e quando Ele deve fazer. E Jesus é tentado a dizer, se joga aí, porque se você é filho de Deus, Ele vai te pegar, Ele vai te socorrer. E Jesus diz, não provarás o Senhor seu Deus. Eu sei quem eu sou nele. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele tem me protegido, me livrado. E que Deus é soberano sobre a minha vida, sobre a minha história. O Salmo 33:18 diz, mas o Senhor protege aqueles que o temem. O Senhor protege aqueles que o temem. No trilho da identidade, se você sabe quem você é em Deus, você não vai ter dúvida que Ele cuida de você. Você não precisa fazer orações arrogantes, prepotentes, ou dizer, eu dei o dízimo, Senhor. Você tem que me providenciar aqui o que eu preciso nesse mês. Eu estou vindo ao culto, eu estou jejuando. Jesus estava jejuando 40 dias. Eu e você, miseráveis, não conseguimos jejuar um dia. Vai ficar uma refeição lá para orar, o tempo está passando, você vê a coxinha passando. E a gente quer reivindicar coisas pela religião, como se fosse a fé um passe de mágicas. Manda anjo agora. Aprenda na identidade, saber que o Pai cuida de você. O filho não fica pedindo para o pai, desesperadamente, Pai, eu estou precisando que o Senhor me proteja aqui em casa. O pai é quem faz com que o filho se sinta seguro. O filho está protegido porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é filho. Meu pai, certa vez, me colocava em cima da carreta do caminhão. E eu pulava no braço dele. E ele me colocava de novo, automaticamente, o que eu fazia? Virava e pulava. O telefone era com fio naquela época, né? Ele foi atender o telefone. E eu virei e pulei. Me esborrachei no asfalto. O filho confia. Mesmo quando os nossos pais terrenos falham.
Agora, a oração em Lucas 11 vai dizer: se vós, pais que são maus, sabe o que dar de melhor para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito. Ele não cuidará de você, meu irmão. Você tem dúvida do Pai que você tem, que te criou, a imagem e semelhança, que chama eu e você de filho? Você tem dúvida que Ele não vai cuidar de você? Você tem dúvida se você entrar no trilho com Ele, de experiências com Ele, de compromissos com Ele, que Ele vai falhar com você? Que Ele vai abandonar você? Que Ele não vai proteger você? Salmo 37 tem 3 verbos que são importantes: confia, entrega e descansa. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, descansa, porque Ele fará o sol se pôr sobre a vossa ira. O Senhor é aquele que cuida de mim, de você, porque você é filho, amém? Você é filho. Terceiro lugar, quando você sabe quem você é em Deus, você não negocia a quem adora. Não negocia a quem você adora, mesmo diante da oferta de poder e de fama imediata. Jesus agora é provado a adorar Satanás, o diabo, que ele receberia poder, que ele receberia reinos, que ele teria glória no mundo. O diabo falou assim para ele: todos os reinos do mundo e a glória dele serão sua. Foi tentado em necessidades básicas, comida, alimento. Foi tentado na área do cuidado, da proteção, da dependência. Foi tentado por aquilo que muitos nessa geração e na cultura estão sendo tentados. Você vai ser famoso. Você vai ser reconhecido. Você vai ter muitos seguidores. Você vai ser influenciador. Mas quando nós não sabemos quem nós somos, nós trocamos o Deus o qual adoramos por qualquer outra coisa. Nós nos curvamos diante de qualquer Deus contemporâneo. Nós nos curvamos diante do dinheiro, porque nós queremos poder, porque nós queremos fama e queremos rápido. O problema, irmão, é que essa geração, além de querer, desejar, quer rápido, é imediato. Se fizer isso agora, eu te darei. Como não é tentador isso? Como não querer poder, autoridade, reinos? E cuidado, viu, irmãos? Porque nesse período, especialmente que nós estamos, tem gente que oferece muita coisa pelo teu voto. Vou te dar. Promete mundos e fundos, né? E às vezes a gente se rende. Às vezes a gente adora hoje a idolatria da estética. A idolatria desse mundo que nós vivemos hoje nos faz ser dependentes dos elogios, dos likes. Quantas pessoas estão sofrendo porque não sabem quem são e está esperando que o mundo valide. Eu não sei quem eu sou, por isso, se tiver um Deus que eu me prostre e receba algo em troca, eu quero. Jesus não é só provado a trocar Deus, o trono de Deus, pelo trono de Satanás. Ele é tentado a levantar um trono para si mesmo. Te darei reinos. Em Gênesis 3, sabe o que a serpente diz para Eva? Você, se comer, será como Deus. O problema que eu tenho, que você tem, meu irmão, é a arrogância de querermos ser igual ou maior
a Deus. Não aprendemos a depender, a nos curvar, a nos humilhar. E Jesus no deserto, com todas as necessidades, com todas as privações, Ele não abre mão de adorar a Deus com todo o seu coração. Ele é o foco da minha vida. Quantas pessoas perdem o foco da vida cristã por causa dos altares que estão sendo oferecidos aí dia a dia? Tem gente que ama mais o trabalho do que a Deus. Tem gente que ama mais o dinheiro do que a Deus. Tem gente que idolatra pessoas. E o trono de Deus tem sido trocado. E muitos estão se rendendo para ser o seu próprio ídolo. Por isso, cuidado, meu irmão. Porque você está com problema de identidade, na verdade. Você está se esquecendo quem você é. Você está se esquecendo quem te criou e com qual propósito que Ele te criou. E eu termino essa palavra com a última aplicação, porque quando você sabe quem você é em Deus, você pode inclusive ser menos. Você pode inclusive ser humilde. Você pode inclusive abrir mão. Enquanto a maioria nessa geração quer ser mais, quer ser maior, quer ser mais importante. E sabe quem é um exemplo disso para mim e para você? Jesus. Sendo Deus, não julgou por usurpação o direito divino, mas antes se esvaziou, se humilhou. Antes Ele assumiu a cruz como o seu destino final. Alguém que poderia querer ser mais, querer ser maior. Eu sou filho de Deus, então, se eu sou filho de Deus, eu tenho que estar lá no trono. Como aqueles dois irmãos, pede para a mãe ir lá pedir um lugar do lado direito, do lado esquerdo, e Jesus vai dizer, não é comigo isso. Quem vai estar do lado direito e do lado esquerdo, porque muitas vezes nós achamos que por ser filho de Deus, nós temos um lugar de importância, enquanto por sermos filhos de Deus, nós nos identificamos com a cruz. Nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo que pode inclusive ser menos, que não tem que bater no peito e dizer, sou eu que mando aqui. Eu que sou dono disso aqui. Deus é meu pai e Ele vai fazer o que eu estou mandando. A gente pode inclusive ser humilde. Abrir mão no lugar para que o outro seja prioridade. Deixar o meu desejo em prol do próximo. Ser humilde no meu casamento para dizer que o outro é tão importante e tem as suas necessidades maiores do que as minhas necessidades, e eu amar, apoiar, ajudar, socorrer. Enquanto nós estamos correndo para sermos maiores, e se o outro não se rende a mim, não me ajuda a ser protagonista, eu largo dele, eu saio de perto, você me atrapalha. E Deus está dizendo para mim e para você, se você sabe quem você é em Deus, esteja disposto a ser menos, meu irmão. Esteja disposto a se humilhar, esteja disposto a se negar, esteja disposto a se anular. Que nessa trilha da identidade, o simples fato de sabermos quem nós somos, seja suficiente para que o Deus Criador, o autor da nossa história, o pintor da sua obra de arte, seja aquele que vai cuidar de você do início, do meio até o fim. Porque a boa obra, meu irmão, e eu termino dizendo isso, a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completá-la. Ele é fiel para completá-la. Você pode estar vivendo um momento que você não entende. Você pode estar se sentindo a pior das pessoas nesse mundo. Você pode estar vivendo um deserto. Você pode estar passando por lutas no seu trabalho, na sua casa. E talvez você é questionado, para que eu vou jejuar? Para que eu vou me
dedicar na trilha, em experiência com Deus? Para que eu vou orar? Olha como está a minha vida, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou enfrentando. Hoje, na trilha da identidade, meu irmão, lembre que você é filho de Deus. Não vai ter necessidade, porque o pão Ele vai te dar todo dia. Você é filho de Deus, Ele vai cuidar de você, meu irmão. Ele é soberano. Tenha certeza que se você colocar Ele como o centro da tua adoração, você pode, inclusive, não requerer nada para si, porque você já vai ter tudo. Quem é filho de Deus tem tudo. E eu queria orar com você. Se coloque em pé, coloque diante de Deus a sua vida. Você está pronto hoje para fazer essa pergunta para você mesmo? Quem eu sou? Quem eu sou? Você está pronto hoje para avaliar como está o teu coração? Diante das suas buscas, diante dos seus desejos, diante das suas necessidades. Você vai sair daqui hoje esperando o que para a tua vida, meu irmão? Você vai sair daqui hoje para requerer alguma coisa? Você vai sair daqui hoje para dizer, não, eu tenho uma religião, eu vou reivindicar a minha religião que vai dar certo? Irmão, quantas vezes a gente tem sido mais místico do que pessoas que creem em Deus de verdade? Mas hoje, sabe, você pode crer que a tua obra, que a tua vida, que essa pintura tem a assinatura do Pai. Se sinta filho, se sinta amado, se sinta cuidado por Ele. Talvez você está esperando isso dos outros. Talvez você está esperando isso quando vem uma tentação e você tem cedido. Fala para Ele agora. Abre o teu coração. Senhor, tira todo engano e todo sofisma